quente em Campo Grande, mas também em Mato Grosso do Sul. Bom dia, Edir. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Qual o assunto do dia, Edir? Olha, tá pegando fogo. O que está pegando fogo é o apagão na Câmara Municipal. Ou que está sem energia. A Câmara Municipal está sem energia e justamente quando os vereadores discutem o projeto de reforma administrativa da prefeita Adriane Lopes, que caso seja aprovado do jeito que está, o projeto compromete as atribuições dos vereadores, que passa a ter um papel aí secundário, né, na estrutura de poder, e ainda se assina um cheque em branco para a prefeita no valor de 6,8 bilhões de reais, que é o orçamento previsto para o próximo ano. Mas como assim, Edir? Um papel secundário, já que os parlamentares constitucionalmente têm um papel de importância, que é o de fiscalizar e legislar. Exatamente, até propor correção de rumos, né, na aplicação dos recursos públicos. O que acontece? Tramita na Câmara o projeto da lei orçamentária para o ano que vem. Então, ali está previsto, na atual estrutura administrativa da prefeitura, do jeito que está hoje a situação, um orçamento de 6 bilhões e 800 milhões. Só que a prefeita encaminhou para a Câmara, que é objeto de discussão nessa semana, que está dando muita discussão, o projeto de reforma administrativa com uma nova estrutura. Ou seja, eu tenho um orçamento com uma estrutura X, mas vou aplicar esse orçamento em uma estrutura Y. Tá? Esse é o primeiro problema que se identifica aí. Outra situação, como o projeto, Karina, chega a ser assim de uma, como é que eu diria, não é uma coisa surreal, infantil até. É um projeto de reforma de uma prefeitura do porte de Campo Grande com apenas 8 páginas, sendo 2 delas a justificativa da prefeita do porquê do projeto. Só para você ter uma ideia, a lei do governo do estado, na qual estão estabelecidas as atribuições de cada secretaria, que também foi a última reforma, existem 88 itens, né, capítulos. A nossa aqui tem 8. Ou seja, é uma lei totalmente, do ponto de vista legal, totalmente legal, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho lá o artigo 3º. Então, eu aprovei esse projeto de readequação, eu vou extinguir secretarias, vou criar novas secretarias, vou tirar uma fundação que está hoje sob o guarda-chuva de tal secretaria para outra, vou acabar com um monte de situações, vou cortar salário, vou mexer com a estrutura administrativa e financeira do município, funcional, mas o que eu tenho? A Câmara me aprova um projeto que a prefeita pode fazer tudo isso que está previsto por meio de decreto, porque a lei não define, não detalha as atribuições de cada secretaria, a lei não detalha qual é a equipe que vai trabalhar, os servidores que vão trabalhar em cada secretaria. Quando você faz extinção de uma fundação, por exemplo, ou uma secretaria de turismo, ou uma secretaria de cultura que está no projeto, você vai alocar para onde esse pessoal, qual vai ser o salário desse pessoal. Então, vamos lá. Capítulo 3, a organização e funcionamento da administração pública municipal direta. Vamos lá, o que diz o artigo 3º. Aqui que eu falo que a Câmara perde a sua autonomia, as suas prerrogativas, vamos dizer assim, as suas atribuições. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações necessárias no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária, quanto aos programas, projetos e atividades a serem adequados à nova estrutura administrativa proposta por essa lei. Ou seja, a prefeita pode mexer no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento do município por meio de decreto para poder adequar esses recursos à nova lei, né, à nova estrutura que está sendo discutida na Câmara, né? Agora, eu estou dando poder para a prefeita, porque se eu posso governar por decreto, para que eu preciso do legislativo? Vai ser o quê? Um apêndice? Vai servir para quê, gente? Se a prefeita resolve falar, peraí, eu vou pegar toda essa estrutura aqui da Secretaria de Juventude, por exemplo, que é uma subsecretaria e vai ser extinta, né, que é outra aberração, mas enfim, né, a prefeita foi eleita com esse projeto, então nós vamos ter que nos contentar com esse projeto, afinal ela é a prefeita eleita. Então eu pego toda essa estrutura, mudo, mas isso vai implicar gasto, a mais ou a menos, tudo bem, a prefeita baixa um decreto e resolve isso. Né? Olha só que ponto que chegou.
Aqui é a situação financeira, por exemplo. Artigo 4º do capítulo 6º das disposições gerais e transitórias, nas únicas 6 páginas que resume o projeto. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento de 2025 para redistribuição das dotações pertencentes às unidades orçamentárias extintas para as novas unidades orçamentárias instituídas, a partir dessa lei, na forma do artigo tal. Artigo 30º, artigo 5º, nos termos da linha tal da lei orgânica, fica o Poder Executivo autorizar, mediante decreto, a efetuar as adequações necessárias na organização e funcionamento da administração municipal em decorrência da presente lei. Então, todo instante você estabelece que, por decreto, ela vai tocar a gestão de Campo Grande. Oi, Edir, mas vamos lá. O orçamento público, quando ele é desenhado, quando ele é traçado, ele precisa ter lá a sua estimativa, para quais pastas ou para quais áreas esse orçamento deve ser destinada. E a partir do momento que é aprovado de um ano para o outro, isso tem que ser cumprido, não pode ser alterado. É uma lei. É uma lei. Sob risco do administrador responder. Exatamente. Se não cumprir esse tipo de determinação. Pois é, aí só que você tem um elemento aí, no caso financeiro, específico da finança, são os créditos orçamentários que você pode fazer a suplementação. Você deve ter visto muito no Diário Oficial. Suplemento, ter o dinheiro de uma secretaria e passa para outra. Okay. Só que isso tem um limite hoje, 20%. Perfeito. Com essa nova lei, acabou-se o limite. A prefeita trabalha com 100% do orçamento. Eu tiro de onde está e coloco onde eu quiser. Não com preciso. Essa nova lei que está sendo discutida. Né? Agora, me chama muita atenção e causa espécie os vereadores estarem discutindo um projeto de lei que estabelece o poder imperial para a prefeita governar por meio de decreto. Isso não existe, isso é um absurdo, isso fere a independência entre os poderes. A Câmara existe para fiscalizar, para acompanhar, para cobrar, até para denunciar, se for o caso. Agora, com um cheque em branco desse, um orçamento de 6 bilhões, 800 milhões, o que podemos esperar dessa gestão? Que já nesses 2 últimos anos, Karina, né? 2 últimos anos, já dizia porque é o tempo que ela está como prefeita, Adriane Lopes, mas ela está lá há 8 anos. Né? Ela é corresponsável por todas essas mazelas que estão aí. Se nesses 2 anos ela não conseguiu tocar a gestão, ela conseguiu falir o município, né? A gente sabe, as folhas secretas continuaram, a situação pré-falimentar, que a prefeita está usando recursos de multa de trânsito para pagar empreiteiro, porque não tem dinheiro, está fazendo um refis, teve que renovar o refis, prorrogar, porque não conseguiu arrecadar os 60 milhões necessários para ajudar a pagar o 13º, né? Então você vê a situação pré-falimentar que se encontra a prefeitura. E aí isso é oriundo do quê? De uma forma de gestão, no mínimo questionável no ponto de vista da competência. E aí você vai dar mais 4 anos, ou pelo menos 1 ano, nesse orçamento de 2025, uma carta em branco, um cheque em branco para essa prefeita. Olha, isso é de uma irresponsabilidade da Câmara. Se for aprovado dessa forma, gente, o último que sair apague a luz, porque não dá para esperar mais nada. Já está sem luz, Edir. É verdade. Acabou a luz. Olha só, a gente diz que... como é que fala? Nós não estamos no país da piada pronta, né? Mas você vê como o universo conspira para dar uma... Tô avisando, vai ficar pior, né? Então, você vê, Karina, ao fim e ao cabo, que a Câmara está discutindo as questões, vamos dizer assim, paroquiais, mais importantes também, lógico, como o fim da Secretaria de Turismo, a incorporação, essa coisa toda. Criou-se aí a Secretaria da Casa Civil, outra secretaria para assuntos regionais. Eu não sei que assunto regional a Prefeitura de Campo Grande tem que se intrometer. Que tipo de tema regional? Para fazer uma articulação com outras prefeituras, isso não precisa de uma secretaria. Ela tem a secretaria institucional para fazer isso. Então você vê que são situações, nos parece ser um desenho, Karina, para acomodar os parceiros, os aliados. Não enxergamos isso, porque ela vai ter que resolver tudo sozinha, quanto vai ganhar o servidor, o que vai ser a estrutura financeira, a estrutura física, secretarias, tudo na mão dela. Ela vai legislar e executar ao mesmo tempo. Isso não pode. Isso é um absurdo. Mas vamos ver se faz luz na cabeça desses nossos 29 vereadores. Nem de todos, né? Porque alguns já perceberam isso. Estão gritando contra isso. Vamos ver se a maioria consegue enxergar isso e dê um novo rumo para essa barbaridade que está acontecendo aí.
Edir Viegas, muito obrigada, viu? Um bom dia a você. Eu que agradeço, Karina. Bom dia e até quinta-feira. Até a próxima quinta. Pausa para o intervalo. A gente volta já.